Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui professora Rosália, que nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura épica. Sim, a literatura da antiguidade, do período arcaico. Vocês já estudaram o gênero épico e obviamente já estão aí cientes, né, do que nós vamos falar. Aqui apresento para vocês a obra que vocês já estão lendo, que é a Ilíada, numa adaptação genial de Ruth Rocha, uma adaptação leve, ilustrada, né, que vai mostrar para vocês um pouco das aventuras de Aquiles, o grande herói, né, o semideus Aquiles, que é o tema central aí da guerra de Troia e Esparta, e que traz aí a presença dos deuses, a influência, né, de Hera, a influência de Zeus, de Afrodite. Aqui nessa ilustração a gente tem o cavalo de Troia, que acabou sendo um ditado, né, que a gente fala cavalo de Troia, presente de grego. Por que o presente de grego? Na história conta que os guerreiros eles precisavam entrar, né, em Esparta, e para que isso em Troia, e para que isso acontecesse, eles foram escondidos dentro de um cavalo de madeira. Então, quando a gente fala presente de grego, é porque o presente não é tão bom assim, né? E aqui a gente tem aqui uma ilustração para mostrar os deuses do Olimpo e todas as influências que os deuses tinham com os humanos, né? E nós tínhamos realmente na mitologia grega uma hierarquia e uma presença muito forte, que é o tema da nossa próxima aula, já que nós vamos estudar a mitologia e a literatura grega, que eu tanto amo e tanto aprecio. Se a gente falou de Ilíada, a gente está falando do gênero épico. Vocês já estudaram o gênero épico, lírico e dramático. A gente entra um pouquinho agora na nossa obra, que pertence ao gênero épico no período arcaico, com grandes contos e narrativas. Quando a gente fala grande epopeia, quer dizer que essa grande narrativa é um gênero, uma contação de história, né? E é um gênero literário considerado como o mais antigo. Daí, quando a gente fala épico, a gente também se remete à antiguidade. E surge no século VII a.C., né? A gente tem aí a presença dos gregos, os filósofos, tem aí o grande representante desse gênero, que foi Homero, o poeta grego considerado fundador dessa poesia, e as suas obras best-seller, que foi a Ilíada, que vocês estão lendo, e a grande aventura de Ulisses, que está aí presente aí na narrativa Odisseia, que eu também aprecio demais. A gente tem aqui a carinha aí de Homero, e segundo o historiador grego Heródoto, ele nasce em 850 a.C., ali perto da Turquia, né, no território grego. Bom, há sempre controvérsias e muitas especulações em torno da existência de Homero. Alguns historiadores e pesquisadores dizem que ele não existiu, outros dizem que sim, mas não há prova concreta, portanto Homero ele é considerado uma lenda. Lenda, vocês sabem que é um gênero textual que começa com uma verdade, acaba com uma mentira e vai passando de ponto em ponto, né? De geração em geração, e as especulações aumentam. E assim foi com Homero, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas de qualquer maneira a contribuição literária das duas obras, Ilíada e a Odisseia, realmente é um dos, vamos dizer assim, dos grandes momentos da literatura mundial, ok? E do que se trata realmente a Ilíada? Como vocês estão lendo, trata da guerra de Troia e Esparta. Então a gente tem a presença de Aquiles, que foi o grande guerreiro, né, que comandou aí essa batalha, e a história central gira em torno disso, não só de Aquiles, mas também do conflito entre os dois territórios. É importante que a gente compreenda as hierarquias, as influências dos deuses também, na medida que vocês forem lendo, para entender as consequências das ações de cada personagem, né? Inclusive do próprio Ulisses. A Ilíada tem por assunto a narrativa dos combates travados diante de Troia pelos gregos, e foi uma consequência pelo rapto de Helena. O que acontece? Helena era esposa de Meneléu, que tornou-se rei com a morte de Píndaro. Então, na ocasião em que o rei visita a corte espartana, ele se apaixona por Helena perdidamente e a toma para si. E nesse rapto, o que acontece? É organizada uma batalha para tentar resgatá-la, né? Então Agamenon, que era o irmão mais velho de Menelau, o rei, ele reúne os guerreiros, inclusive
Aquiles e Ulisses, né, que estão do lado aí de Esparta, para invadir Troia e, consequentemente, resgatar aí Helena. E nesse entorno dessas batalhas, a gente tem panos de fundo, a gente tem a história de Aquiles sendo apresentada para o leitor, a gente tem a história de Helena também sendo apresentada e também a história de Ulisses como pano de fundo dentro de um tema central que foi a guerra. A gente tem aqui Aquiles, lembrando para vocês que o que a gente está fazendo aqui é apenas um panorama, uma introdução da nossa próxima aula, que nós vamos tratar da mitologia e da literatura grega, tentando aí trazer aí os períodos para vocês, o período helenístico, o período arcaico, para que vocês possam se inteirar melhor e compreender como se sucedeu essa literatura. E Aquiles sendo apresentado como um semideus, ele traz, com essa condição de semideus, uma lenda em torno disso, né? Um guerreiro mitológico. Participou de várias batalhas, foi um grande guerreiro e também influenciado por Zeus. Se ele era semideus, possivelmente ele tinha algumas regalias como semideus. Não era imortal, mas também ele tinha assim, grande poder, né, de sobrevivência, grandes habilidades na guerra, era um guerreiro envolvente e tinha vícios e virtudes. Quando a gente considera um herói grego, a gente está falando mais das suas virtudes. E o que está em torno de Aquiles? Existe uma lenda em torno da sua existência? Sim, e é importante que vocês pesquisem sobre isso, tá, meus amores? Eu deixo para vocês aqui uma recomendação de um vídeo para que vocês possam entender um pouquinho a história de Aquiles. E nesse vídeo vocês vão poder ter subsídios aí, ter elementos para responder às questões que eu enviei para vocês. Eu desejo para vocês um grande dia e bons estudos, tá? Um beijo da professora Rosa.